É muito provável que você já tenha se perguntado, após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, como ocorreu o processo de povoação desse território. É fato que a colonização do Brasil pelos portugueses não ocorreu imediatamente após a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral. A verdade é que esse foi um processo lento e que ocorreu inicialmente pelo litoral atlântico, mas nada disso teria acontecido se um português chamado Martim Afonso de Souza não tivesse deixado suas marcas na história do Brasil. Mas você sabe quem foi Martim Afonso de Souza? Se você quiser saber tudo sobre a história desse português, você chegou ao lugar certo. Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. A chegada da esquadra cabralina ao Brasil em 22 de abril de 1500 não iniciou o processo de ocupação das terras americanas pelos portugueses. Muito pelo contrário, esse território só servia para gerar riqueza para Portugal, de acordo com a lógica mercantilista e com a concorrência da Espanha. E de fato, a única riqueza encontrada pelos portugueses nessa região foi a madeira do pau-brasil, que direcionou todas as ações comerciais lusas nas 3 primeiras décadas após 1500. Contudo, uma ameaça de invasão estrangeira ao território de Portugal na América era iminente. Possíveis ataques ingleses e holandeses e concretas invasões francesas fizeram o governo português mudar sua postura em relação ao território americano. E é nesse momento que surge a figura de Martim Afonso de Souza. Nascido em 1500 em Vila Viçosa, Martim Afonso de Souza foi um nobre português bastante atuante na corte e desde muito cedo atuou prestando serviços ao príncipe herdeiro de Portugal, futuro rei Dom João III, seu companheiro de infância. Nesse tempo, Martim Afonso de Souza também aprendeu a arte de navegar com Pedro Nunes e estudou matemática, cosmografia e geografia. Martim Afonso de Souza foi enviado ao Brasil pelo rei Dom João III em 3 de dezembro de 1530, como chefe de uma armada composta por 5 navios e cerca de 500 homens, com a tríplice função de reconhecer as terras e rios na posse portuguesa na América, especialmente na porção sul, que fazia limite com a Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Outra função delegada a Martim Afonso de Souza era desenvolver uma expedição guarda-costas, visto o perigo que rondava as posses portuguesas, especialmente em se tratando dos franceses, e ele deveria expulsá-los dessa região. E isso de fato aconteceu. Assim que chegou ao litoral norte com apoio de Diogo Leite, explorou o rio Maranhão e, após efetivar o reconhecimento do território até a foz do rio Gurupi, Martim Afonso aprisionou 3 naus francesas que faziam contrabando de madeira de pau-brasil em Pernambuco. Além disso, a expedição de Martim Afonso deveria estabelecer núcleos de povoamento dotados de organização administrativa. E esse é um ponto extremamente importante no que diz respeito à atuação de Martim Afonso de Souza. Nessa ocasião iniciava-se um processo de reorganização da política ultramarina portuguesa, quando o Brasil passaria a receber maiores atenções da coroa e deixaria de ser somente um fornecedor de madeira ou uma escala para viagens até o Oriente. A expedição de Martim Afonso de Souza chegou até a Bahia, onde encontrou com Diogo Álvares, um português que vivia no Brasil com os índios há mais de 20 anos e era conhecido como Caramuru. Nessa ocasião, Martim Afonso testou vários tipos de sementes para avaliar as possibilidades de desenvolvimento agrícola dessa região. Em fins de abril de 1531, chegou até o Rio de Janeiro, onde permaneceu por cerca de 3 meses. E por ordens de Martim Afonso, nessa região foram construídas uma casa forte e uma oficina de reparação de naus. Já na Ilha do Bom Abrigo, como era conhecida Cananéia, permaneceu por 1 mês e meio. Lá ele encontrou portugueses que estavam na região desde 1502 e que detinham um grande conhecimento sobre esse território. Um deles em especial era conhecido como o Bacharel de Cananéia. E foi esse Bacharel de Cananéia quem deu a notícia para Martim Afonso de que existia um riquíssimo império no interior do continente, relatando inclusive as viagens de Aleixo Garcia entre 1521 e 1522, com a possibilidade de chegar ao Potosí por terra partindo de Cananéia. Martim Afonso organizou uma expedição, mas que no meio do percurso foi derrotada pelos índios que habitavam a região. E se você está gostando dessa aula, não se esqueça, para usar uma camiseta estampada com a história e a cultura do Brasil, conheça a loja
Toca do Tamanduá. E para você adquirir a sua camiseta histórica com um desconto histórico de 10%, utilize o cupom PROFITULUX ao finalizar sua compra. O link para ver todas as estampas da Toca do Tamanduá eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que comprando qualquer produto utilizando esse link, você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse. E agora vamos voltar à história de Martim Afonso de Souza. Nos meses seguintes, Martim Afonso chegou ao Rio Santa Maria, ou como também era conhecido na época, o Rio de Solís, uma homenagem ao explorador espanhol Juan Díaz Solís, mas que depois esse rio passou a se chamar Rio da Prata. E nessa ocasião, Martim Afonso já sabia que essa região pertencia à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Na altura da atual região de Punta del Este, Martim Afonso perdeu sua principal embarcação em um temporal. Mas antes disso acontecer, Martim Afonso havia enviado uma outra expedição, também sem sucesso, para atingir o rico império que existia no interior do continente. Essa expedição foi liderada pelo irmão mais novo de Martim, Pero Lopes de Souza, e ainda contava com o apoio do explorador português Pero de Góis. Já no regresso do sul, Martim Afonso desembarcou no dia 22 de janeiro de 1532, dia de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo, onde encontrou o português João Ramalho, que vivia na região há mais de 20 anos, e o chefe tupiniquim Tibiriçá. Nesse local e por ocasião do dia do desembarque, Martim Afonso fundou a primeira vila da América Portuguesa, batizada de Vila de São Vicente, que posteriormente deu origem à cidade de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Nessa vila, Martim Afonso, com o apoio de João Ramalho e Antônio Rodrigues, que já viviam na região, arruou o terreno, construiu casas, um forte, casa de câmara, alfândega e uma igreja. Nessa vila também foi iniciado o plantio da cana-de-açúcar, tornando a futura capitania em uma das poucas, ao lado de Pernambuco, a obter êxito econômico. Porém, a vila de São Vicente era uma povoação modesta, contava com apenas 6 engenhos e cerca de 3.000 escravos. Martim Afonso já era um nobre, mas sua vinda ao Brasil fez com que assumisse o posto de Tenente del Rei de Portugal. E através de farta documentação, Martim Afonso foi autorizado a tomar posse das terras que viesse a descobrir na América, e também assumiu o compromisso de organizar o governo e a administração civil e militar da região, bem como prover ofícios de justiça. Outra carta dizia que Martim Afonso de Souza se tornava capitão-mor e governador das terras do Brasil, uma espécie de vice-rei ou de governo centralizado dessa região, sendo atribuída a ele a jurisdição sobre a alçada criminal e civil, podendo até imputar pena de morte aos eventuais revoltosos que aqui estivessem. Ainda poderia designar seu representante caso precisasse se ausentar do Brasil. E assim fez, nomeando o vigário Gonçalo Monteiro como seu legítimo representante, também investido do cargo de pároco da Vila de São Vicente. Em uma última carta, Martim Afonso poderia conceder sesmarias e colônias nas terras então conquistadas. E de fato, Martim Afonso de Souza assumiu uma posição de muito destaque em relação ao Brasil na década de 1530. E eu espero que essa aula esteja te ajudando a entender a história. Mas não se esqueça que o seu apoio é fundamental para mim. Então deixe seu like, faça um comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem se interessar por esse assunto, porque esse apoio, que para você pode parecer muito pouco, para mim é essencial. É dessa forma que você me ajuda a engajar esse vídeo e também o canal. E se essa é a primeira aula que você assiste por aqui, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever no canal. Assim você passa a fazer parte dessa comunidade histórica e não irá perder mais nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Quando ainda estava no Brasil no ano de 1533, Martim Afonso de Souza recebeu a notícia que o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dividir as terras portuguesas na América em capitanias hereditárias, sendo organizadas contando 50 léguas de costa para cada capitania. Ainda no ano de 1533, Martim Afonso fundou a vila de Piratininga, onde permaneceu até o seu regresso para Portugal em março daquele mesmo ano. Em 1534, Martim Afonso recebeu de forma documental a posse da capitania de São Vicente e também do Rio de Janeiro. Além disso, recebeu o cargo de capitão-mor da Índia e partiu para lá em março de 1534.
onde permaneceu pelos próximos 5 anos. Na Índia, Martim Afonso ajudou a construir fortalezas, dominar cidades e lutou contra os muçulmanos até 1539. Tudo isso para defender os interesses econômicos de Portugal. Retornou para o Oriente em 1542, sendo nomeado governador das Índias. Porém, em 1545, Martim Afonso regressou para Portugal e se tornou conselheiro da rainha Dona Catarina. Um fato que chama a atenção é a pouca ou nenhuma atenção dada por Martim Afonso às suas posses na América. Ação notada pela opção do próprio Martim Afonso de Souza em não incluir as capitanias sob sua posse no Brasil, a sua pessoal, abre aspas, brevíssima e sumária relação de serviços, fecha aspas, apresentada à corte portuguesa. Contudo, é incontestável o protagonismo de Martim Afonso de Souza no inicial processo de dominação portuguesa sobre as terras do Brasil. Martim Afonso de Souza faleceu em Lisboa, no ano de 1571. E para você que assistiu esse vídeo comigo até o final, eu vou deixar como recomendação uma outra aula que eu já gravei sobre o Brasil colonial. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, muito obrigado pela sua companhia e eu espero também te encontrar em um próximo vídeo aqui no canal. Então valeu, um ótimo estudo para você e até breve. Tchau, tchau!